Na aula anterior a gente falou um pouquinho sobre uma mentalidade próspera, o que isso realmente significa. E nós terminamos dizendo que o homem que tem uma mentalidade próspera, uma mentalidade voltada para a palavra, anda mais facilmente em gratidão e vê bons resultados. E isso não acontece de qualquer maneira, gente, porque o agente revelador dessa palavra é o Espírito Santo. A gente está falando sobre o elemento do vinho. E olha só que interessante, em Lucas capítulo 11, verso 33, abra lá comigo. Lucas capítulo 11, verso 33 até o verso 36. E a gente vai conectar o que a gente falou nessa aula anterior. Lucas capítulo 11, verso 33 e verso 36, até o verso 36, perdão. E diz assim: ninguém depois de acender uma candeia a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia que te ilumina em plena luz. Eu e você, gente, fomos criados para sermos a luz do mundo. Luz ilumina. Luz expulsa as trevas. Luz mostra a direção. Lembra que nós falamos na nossa primeira aula que a nossa vida seria uma fragrância. Lembra que nós falamos que essa fragrância percorria a cidade inteira quando um general romano entrava vitorioso. A nossa vida, então, tem que ser essa mostra para as outras pessoas da vitória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E Jesus ainda deixa bem claro que a nossa vida tem que ser luz. Mas antes de iluminar, esse texto aqui de Lucas capítulo 11 nos revela algo muito interessante. Que o nosso corpo é reflexo daquilo que nós vemos. Prestou atenção nisso? O nosso corpo, as nossas atitudes, isso é reflexo daquilo que nós vemos. E lembra que nós falamos na aula passada que os nossos pensamentos geram ações. Então, por falar aquilo que nós vemos, nós estamos falando algo que você foca. E aquilo que você foca gera pensamentos dentro de você. Jesus aqui em Lucas capítulo 11, ele traz a expressão se os teus olhos forem bons. O que isso quer dizer? Bom aqui tem o sentido de algo não composto. Algo que é singular. Era uma expressão usada, uma metáfora, para apontar para a simplicidade da intenção. Fala também de uma pureza, de uma afeição. Se os teus olhos forem bons, se os teus olhos focarem em uma só coisa, se a tua intenção for boa, se a tua afeição, a tua paixão for pura, era isso que Jesus estava querendo dizer. Bom aqui no sentido de cumprir o seu papel. Por quê, gente? Veja isso. A função dos olhos é a captação, é a percepção da luz, gerando uma visão que dá uma direção. Então, quando Jesus está falando se os teus olhos forem bons, ele está falando se os teus olhos funcionarem para aquilo que foi criado para funcionar. E você vê que muitas vezes o nosso olho ele dá aquela saidinha daquele foco, né? E o olho fica tentando ajustar. É como uma lente de uma câmera, não sei se você já viu, mas às vezes acontece alguma coisa na câmera que ele dá uma desfocada e a câmera automaticamente ela tem essa instrução dentro dela de tentar refocar. E é isso que os nossos olhos ficam fazendo. Os nossos olhos, eles foram criados para focar. E quando você foca em algo, não sei se você já experimentou fazer isso, mas você está olhando direto, eu estou olhando direto para a câmera. Eu consigo ver
na minha visão periférica, mas aqui não é o centro, aqui tá meio nublado, mas aqui eu estou conseguindo ver claramente. É isso que Jesus está falando. Ele está falando de foco. Ele está falando que os nossos olhos foram criados para captar ou perceber a luz que vai gerar uma visão. Mas por outro lado, se os teus olhos forem maus, e por mal aqui ele está falando defeituoso, se você não conseguir captar com clareza, se a sua visão for duplicada, e você lembra lá em Tiago capítulo 1, verso 8, o apóstolo Tiago diz, homem de ânimo dobre. E a palavra aqui, ânimo dobre, é de mente dividida. Duas mentes. Ou seja, dois tipos de pensamentos. Dois tipos de visões. E a Bíblia diz aqui, o apóstolo Tiago está dizendo, esse homem não vai conseguir receber nada de Deus. Se o nosso olho for mau, se a gente tiver dois tipos de pensamentos e não um pensamento singular, o que vai acontecer? Todo o resto será trevas. Todo o resto será engano. A palavra trevas tem a ver com engano, com falta de conhecimento. A palavra luz tem a ver com iluminação. E olha só o que diz esse pastor americano chamado Rick Renner. Ele diz, o engano é uma força poderosa que torce e distorce a capacidade de ver as coisas claramente. As pessoas enganadas percebem mal, entendem mal, deturpam e julgam mal. E depois nem sequer entendem porque fizeram o que fizeram. Então minha pergunta para você é, o que é esse olho bom que Jesus está falando? Jesus está falando de um entendimento renovado. Jesus está falando de um olho que é ungido. Você entende isso? Que tem a ação do Espírito Santo. Uma mente iluminada pelo Espírito de Deus. Uma mente que é dominada e regulada pela verdade. Por quê? Veja só. Nós não conseguimos ser gratos se olharmos com a perspectiva do mundo para um assunto. Eu e você precisamos da iluminação do Espírito. Para que nós possamos ser gratos, aí nós estamos conectando com a gratidão. Eu e você precisamos com que o Espírito Santo nos revele a sua verdade, a sua vontade. Por quê? Porque se não conseguirmos olhar com a perspectiva de Deus, gratidão não vai ser gerada no nosso coração. Porque gratidão tem a ver justamente com isso. Gratidão tem a ver com esse fundamento revelado de que Jesus Cristo já pagou o preço por mim e por você. Você não pode olhar para duas coisas ao mesmo tempo e manter-se andando em fé. Você lembra de Pedro andando sobre as águas? Pedro manda uma palavra para Jesus, na realidade Jesus se manifesta, daí o princípio da adoração, ele sempre toma o primeiro passo, depois vem Pedro observando aquilo e fala, Jesus, se é você mesmo, me manda uma palavra para que eu vá ter contigo. E Jesus disse, vem, Jesus disse uma palavra muito simples, vem. E Pedro sai do barco, começa a andar pelas águas, e a Bíblia diz que observando a força do vento, olha só, ele tirou os olhos de Jesus, um olho bom, um olho singular, um olho com uma atenção, e observando aquilo que estava ao seu redor, ele começou a afundar. Eu e você não conseguimos andar pela fé se nós mantivermos dois pensamentos. Quando a fé pega a verdade, ela decide ignorar o resto. É o que acontece quando uma doença tenta bater no nosso corpo, uma série de enfermidades tenta bater na nossa porta. Quando a fé pega a verdade, ela decide ignorar o resto. Veja, nós não estamos ignorando a realidade. Nós estamos dizendo que existe uma realidade superior. Eu prefiro ficar com a realidade superior. A fé se agarra a uma realidade superior, a uma promessa, a uma pessoa. Aleluia! A fé se agarra a uma pessoa. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra agradar ali é concordar. Como, pois, andarão dois juntos se não concordarem? Se não houver entre eles acordo.
Então ali está falando de andar junto. A fé pega a verdade e decide ignorar uma outra realidade. Eu e você fomos chamados para viver pela fé. Nas Escrituras, os olhos podem ser usados para o pecado ou para a glória de Deus. Nós decidimos para onde olhar, gente. E para onde olhamos indica a atitude do nosso coração. Olha só esses versículos. Isaías 2,11, os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Salmo 101,3, não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Diz o escritor do Salmo 101, aborreço o proceder dos que se desviam, nada disso se me pegará. Por quê? Porque o escritor ali do Salmo 101 está tomando uma decisão. Eu não porei coisa injusta para eu observar. Eu não porei coisa injusta para focar a minha vida. É uma decisão. Ou seja, uma vida para a gente andar em gratidão. Lembra que pensamentos geram ações. Se você quer ter um estilo de vida de gratidão, tudo começa num pensamento. O pecado, gente, é uma escolha. É uma escolha que começa num pensamento. Lembra que eu e você já não temos mais a natureza do pecado. Essa fábrica do pecado, que construía pecado, que fazia pecado sem você mesmo pensar, já foi fechada. Eu e você temos uma nova natureza e uma nova natureza santa. Por que que nós pecamos? E aí a Bíblia fala que nós pecamos por causa da própria concupiscência dos nossos olhos, daquilo que a gente vê. Porque quando a Bíblia fala de carne, ela está falando de toda intenção que é fora da vontade do Espírito Santo. Então toda vez que nós recebemos um estímulo e decidimos pensar naquilo, e aquilo não vem da vontade de Deus, isso vai gerar carne e a carne gera o pecado. É isso que nós estamos falando. O pecado é uma escolha. Se escolhermos olhar na sua direção, não deveríamos nos surpreender quando sucumbirmos à sua tentação. Mas, por outro lado, Deus está sempre nos apresentando algo para o qual devemos olhar e contemplar e nos lembrar. Veja aí Êxodo 19,4. Diz, vós tendes visto, olha só a continuidade, vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. 2 Coríntios 4,18 diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. 2 Coríntios 5,7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Fala de uma continuidade. Eu gosto desse versículo de Êxodo aqui, que fala, vós tendes visto. Não é o que vocês viram. Vocês estão continuamente vendo. Continuamente eu estou mostrando para vocês. Continuamente alguma situação da vida de vocês está fazendo com que vocês percebam que foi eu que livrei vocês dos egípcios. E isso gera em nós gratidão. Focar naquilo que Deus fez gera em nós gratidão. O que um homem crê determina como ele vive. É possível dar graças em tudo, ouvir as acusações do inferno, sentir as afrontas no nosso corpo, mas não olhar para elas, nem prestar atenção nelas. É por isso que você pode se alegrar em todo o tempo, como diz Filipenses 4,4. Por quê? Porque os nossos olhos estão focando nele. É isso que diz lá em Hebreus capítulo 12, verso 2, falando de focar no autor e consumador da nossa fé. Não é isso que nós estamos falando na vitória da gratidão? A base da vitória da gratidão é o sacrifício de Jesus. E Romanos e Hebreus capítulo 12, verso 2 vai dizer para a gente olhar continuamente, sem atenção dividida. É isso que aquela palavra lá quer dizer. Sem atenção dividida, olhando, deixando o resto passar, olhando para Jesus, deixando as enfermidades tentarem bater, olhando para Jesus, deixando as dificuldades tentarem chamar sua atenção, olhando para Jesus. E isso vai ser fundamento para a sua vida de gratidão. E eu quero terminar com Efésios capítulo 1, verso 17, na Bíblia Viva. Diz assim, nunca deixei de dar graças a Deus por vocês. Oro constantemente por todos vocês, pedindo que Deus,
o glorioso Pai do nosso Senhor Jesus Cristo lhes dê sabedoria para que vejam claramente e realmente compreendam quem é Cristo e tudo o que Ele fez por vocês. Esse é o nosso estilo de vida. Um estilo de vida onde os nossos olhos estão abertos para aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Bem, a gente está linkando isso tudo com a questão do vinho, uma oferta de libação. Vinho fala da revelação da palavra, fala de um entendimento, uma clareza daquilo que o Espírito Santo está trazendo para as nossas vidas. Na nossa próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre a gente se tornar consciente. Isso tudo é base para a nossa vida de gratidão, tá bom? Medita um pouco sobre isso e a gente se vê na nossa próxima aula.